amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar a leitura no capítulo 8, subtítulo 2, A Neurose Coletiva. Assevera-se com frequência que a nova geração está desequilibrada, como se os tormentos que a afligem fossem originados exclusivamente nela mesma. Não se dão conta que aqueles que assim raciocinam que não existe efeito sem causa, que os transtornos que assomam na juventude odierna, de certo modo, caracterizaram as gerações passadas, que a seu turno implantaram os novos ideais e comportamentos dos novos conceitos tradicionais do período que viveram, causando choque na tradição vigente. Ademais, as heranças transmitidas por leviandade e desamor por mais velhos, a despreocupação com a família que vem passando, desde algumas décadas, a plano secundário no grupamento social, os comportamentos eminentemente egoístas dos cidadãos, o consumismo desenfreado, a busca incessante pelos prazeres insaciáveis, a indiferença pelo próximo contribuíram com vigor para o atual estado de alienação coletiva, que especialmente afeta os jovens destruídos de discernimento e de madureza emocional. Os esportes, que deveriam representar conquistas psicológicas para catarses emocionais, esclarecimentos, renovações de energias, afirmação de valores em relação às melhores, transformam-se em campo de batalha, quando as torcidas fanáticas e radicais agridem-se mutuamente, depredam, matam e se matam. Ressuscitam-se com a conduta as arenas romanas, onde o prazer era sanguinário e as vítimas sacrificadas inspiravam-se zombaria em total deprimento do significado de humanidade. Nesse clima de desordem psíquica e emocional, essas chamadas torcidas organizadas marcam pela internet o lugar para os enfrentamentos, como ocorria nos campos de batalha do passado, e agridem-se de maneira asselvajada, ferindo, humilhando, assassinando, enquanto a sociedade estarrecida complena as cenas hediondas, e elas vai se acostumando. O terror assume proporções jamais imaginadas. É comum os jovens matarem pelo prazer de fazer algo diferente, para experimentarem emoções fortes, e mais tarde procuram anestesiar a culpa nas drogas, entrando em profunda depressão, mas matando para adquirir novas cotas para a manutenção do vício e matando-se lentamente ou de uma vez, em desespero suicida. O índice de suicídios nos países civilizados é espantoso, porque a cultura é materialista, vivendo no inconformismo, e o prazer é o único motivo do significado existencial. Em consequência, as taxas de delinquência juvenil em toda parte são volumosas e prosseguem em crescimento. Encontra-se desse modo instalada a neurose coletiva e destrutiva, a divulgação infeliz dos dramas e tragédias do cotidiano através dos veículos de comunicação, em vez de apresentar propostas salvadoras, terapias preventivas e curadoras, estimula indiretamente os comportamentos frágeis a se tornarem heróis, a se fazerem destacados pela mídia, a desafiarem a cultura e a ética, acreditando no falso martírio que se deveria da covardia moral e da desestruturação psicológica em que se debatem. As almas dos jovens encontram-se ansiosas e desorientadas, seguindo estranhos caminhos por falta de equilibrado roteiro para o encontro com a segurança interior, a educação no lar e a formal, nos institutos que se lhe dedicaram, encontram-se também sem estrutura em razão de serem, aqueles que a propõem estúrdios e desestruturados, ensinando teoria e vivenciando os desequilíbrios em que se tornam exemplos vivos, que logo se fazem copiados. Dissemia-se com ufanismo a necessidade de autorrealização e da autoidentificação por meio de processos itapalfúrdios e mórbidos que lhes chamam a atenção e os igualam nas tribos em que se hominizam.
Sem dúvida, a problemática é muito grave e está a exigir cuidados especiais de todos: pais, educadores, governantes, religiosos, sociólogos, psicólogos, pessoas sensatas que se devem unir a fim de combaterem um inimigo comum, a falta de sentido existencial que se estabeleceu na sociedade. Para se viver com dignidade, necessita-se de um objetivo, de um sentido ético que se transforma em meta a ser conquistada. Se for a busca da felicidade nos padrões mentirosos do consumismo ou do prazer, fruto do imediatismo, logo advém a decepção e a falta de motivação para novos empreendimentos. É indispensável, isto sim, despertar em todas as necessidades da autotranscendência, da superação das exigências do ego em sombra para o significado do self imperecível. Essa autotranscendência deverá ser sugerida habilmente, não imposta, despertada em todas as mentes como caminho seguro para a harmonia interior, para a existência, adquirir sentido de gratidão, de correspondência com os demais, de significados libertadores. É muito comum as pessoas interrogarem a respeito do significado das suas existências. Tão acostumadas estiveram por múltiplas gerações a lhe serem impostos o mesmo. No passado, as religiões dominantes estabeleciam que o primeiro filho deveria pertencer às armas a fim de salvar o Estado. O segundo pertenceria a Deus, servindo a religião, entregando-se-lhe em totalidade, embora sem nenhuma vocação nem desejo. O mesmo ocorreria em relação à filha, que deveria servir a Deus, educar-se em serviços domésticos, sendo-lhe negado o direito de conhecimento, a cultura, porque era tida como inferior, sem alma, sem discernimento. O absurdo imposto ressurgiu como hipocrisia, mediante a qual havia a postura convencional, que a sociedade aceitava, e o desvario oculto, criminoso muitas vezes, a que os indivíduos se entregavam, como forma de sobrevivência à asfixia imposta pela neurose religiosa. As aberrações e extravagâncias eram praticadas, mas não constituíam crime nem censura, desde que não fossem divulgadas. É natural que esse perverso atavismo ressurja do inconsciente coletivo e pessoal e imponha ao indivíduo a necessidade de que alguém lhe diga qual é o sentido da sua existência. Mesmo quando recorrem a determinadas psicoterapias, inadvertidamente, alguns profissionais transformam-se em gurus, respondendo pelas vidas e comportamentos dos seus pacientes, em tentativas de eliminar-lhes as preocupações, o que resulta sempre em mantê-los na ignorância, na dependência doentia, na aflição mascarada de bem-estar. O valor psicoterapêutico logo se distingue quando começa a liberar o paciente do pensamento do seu orientador, encontrando-se com a sua realidade e descobrindo-se bem com as próprias possibilidades de realização pessoal e de objetivos existenciais para o bem-estar. Desse modo, tem faltado honestidade e sinceridade intelectual nos formadores de opinião, nos educadores, nos psicoterapeutas, igualmente problematizados, reservando-se as exceções normais à conduta saudável. Uma visão nova da vida deve ser instituída por meio de processos psicoterapêuticos sadios, libertadores da neurose coletiva, trabalhando o indivíduo e depois o grupo social, a fim de que seja possível a conquista do significado existencial. Esse foi o final do nosso segundo subtítulo do 8º capítulo. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like, muito obrigada!